Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma ocasião de estarmos na presença de Deus, numa madrugada de clamor, numa madrugada de intercessão, numa madrugada de louvor, numa madrugada de adoração, numa madrugada de respostas, de vitórias, de graça, de bênção e de unção. Eu creio que Deus tem algo novo para todos nós. Eu creio que Deus tem planos e projetos para você e para mim. Eu creio que Ele nos trouxe até aqui para conquistarmos a terra que Ele nos prometeu. Eu creio que Deus preparou, como está escrito, um banquete para nós, na presença dos nossos adversários. Assim como Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem nos direcionado à sua presença, a fim de desfrutarmos da sua graça, da sua unção, da sua presença, da sua bênção, da sua unção poderosa de vitória, de cura, de restauração e de libertação. Deus não nos trouxe aqui em vão. Deus não nos trouxe aqui para recuarmos. Deus não nos trouxe aqui para nos deixar desamparados, nem tampouco permitiu que chegássemos até aqui para fracassarmos. Pelo contrário, Deus tem cuidado de nós. O cuidado do Senhor, a mão de Deus, tem sido presente. Ele é quem tem suprido as nossas necessidades. Ele é que tem olhado para nós. Ele é que tem verdadeiramente nos sustentado. Cada um de nós tem experiências para contar. Cada um de nós tem sido abençoado. Nenhum de nós, sem dúvida, nenhum de nós chegou aqui sem ter vivido algo com Deus. Ah, mas está ainda muito abaixo do que Deus tem para mim. Sim, mas a sua vida representa um milagre. A minha vida representa um milagre. A começar pela nossa própria redenção. O sacrifício de Cristo na cruz por nós, a maneira como Ele nos resgatou, a maneira como Ele nos comprou com alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo, a maneira como Ele nos amou, o modo como Ele foi até onde nós estávamos, lá no mundo, lá no pecado, e nos resgatou, por si só, já representa um milagre. É um engano da nossa parte achar que Deus não tem nos abençoado. E muitas vezes o inimigo tenta nos convencer disso. Muitas vezes o inimigo tenta nos convencer de que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes o inimigo tenta falar ao nosso ouvido de modo a nos fazer acreditar que Deus não tem olhado para nós. Mas olha, há momentos em que a resposta de Deus é o silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja ouvindo. Eu vou repetir isso, preste muita atenção. Há momentos em que a resposta de Deus é o silêncio. Mas não quer dizer que Ele não esteja ouvindo as nossas orações. Inclusive, eu vou mais longe. Há situações nas quais nos faltam palavras e Ele ouve as nossas lágrimas. Preste atenção nisso. Há momentos em que nos faltam palavras, mas Ele ouve as nossas lágrimas. Você já se deparou com situações na sua vida em que até para orar faltavam palavras? Eu já. E nesse momento que nós somos tomados por lágrimas, nesse momento em que nós somos tomados pela dor, nesse momento em que nós somos tomados pela aflição e começamos a chorar, o Senhor ouve as nossas lágrimas. O Senhor ouve a nossa dor.
O Senhor ouve a nossa aflição. Ele não se esquece de nós. Eu gosto muito daquele cântico que diz assim: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa o que você fez. Não importa onde você caiu. Não importa de onde você foi tirado. Não importa quais pecados ou quantas vezes você caiu, como diz o cântico, tentando acertar. Não importa. Nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele não desiste. O problema é que o inimigo tenta nos fazer desistirmos nós. Deus não desiste. Então a estratégia que resta ao inimigo é tentar nos fazer desistir. Porque se nós desistirmos, aí vem o grande problema. Se nós desistirmos, o inimigo acaba triunfando. Porque se nós desistirmos, nós abandonarmos o Senhor, nós virarmos as costas para Deus, o inimigo simplesmente domina a situação. O que não pode acontecer é desistir. O que não pode acontecer é recuar. O que não pode acontecer é desanimar. Não pode. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você enfrentou. Não importa o que você fez. Não importa se você caiu. Não importa se foram muitas tentativas seguidas de erros. Se foram muitas caminhadas acompanhadas de quedas. Se você olhar uma criança quando ela aprende a andar, preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta madrugada. Se você observar uma criança pequena, antes de 1 ano, menos de 1 ano de idade, quando ela começa a dar os primeiros passos, observe. Qual é a única condição para ela vir a aprender a andar? Não desistir. Ela vai cair muitas vezes. Algumas delas vai bater a cabeça. Quem não se lembra de ter os filhos ou os netos com um galo na cabeça? Estava aprendendo. Estava aprendendo. E no processo de aprendizagem, caiu. Mas o que aconteceu quando caiu o bebezinho? Ele foi socorrido imediatamente pelos pais, pelos avós, pelos responsáveis. Imediatamente o socorreram, trataram de suas feridas e o colocaram pronto a caminhar de novo. É assim no reino de Deus. Eu estou aprendendo a andar. Então, eu vou cair. É claro que eu não posso premeditar a queda e desejar a queda. Mas eu não posso recuar porque caí. Por isso a Bíblia diz que ele é misericordioso. Porque nós vamos no processo ter falhas, problemas, erros, quedas. Agora o interessante, isso é bem claro para quem tem ou teve filhos pequenos. Ou tem ou teve netos pequenos. Ninguém nasce sabendo andar. Todos vão aprender. E se a criança por acaso caiu uma vez ou duas, machucou, chorou, doeu, não tenta mais andar, o que acontece? Não anda. Entende porque tem muita gente no reino de Deus que não anda? Entende porque tem tanta gente no reino de Deus parado? E no nosso caso, desistir é deixar de acreditar. Desistir é perder a fé. Desistir é se deixar dominar por um veneno chamado incredulidade. Desistir é simplesmente abandonar
o Senhor. Não podemos fazer isso. Não importa qual tenha sido o tombo. Não importa o tamanho do estrago da queda. Eu tenho que me levantar. Ah, mas faltam forças. Eu vou clamar para Deus colocar pessoas para me ajudarem. Quando o bebezinho cai, alguém precisa socorrer, ele não consegue levantar sozinho. Então ele é amparado. E ele não desiste. Por isso nós andamos. Porque lá na primeira infância caímos muitas vezes. Algumas delas choramos. Outras ficamos machucados. Até conseguirmos andar. Entenda que o Senhor sabe que nós teremos problemas no caminho. Até aprender a andar. Mas não podemos desistir. Não podemos recuar. Eu vou mais longe. Eu vou dar um outro exemplo que eu ouvi certa vez numa ministração. A preletora dizia o seguinte, e de novo, é uma palavra bem fácil de compreender para aqueles que têm ou tiveram filhos pequenos, têm ou tiveram netos pequenos. A questão se refere às fraldas. A criança, conforme ela cresce, 1, 2 anos de idade, no começo ela se suja e não tem a menor noção do que está acontecendo. Ela suja as fraldas e não tem a menor ideia do que está acontecendo, nem faz compreensão alguma daquela situação. Conforme o tempo vai passando, a criança começa a perceber que aquilo não é bom. E ela tem que controlar aquele impulso das necessidades fisiológicas. A Eliane escreveu assim: eu creio que o Senhor colocou o Senhor, pastor, na minha vida para poder andar, não desistir. Louvo a Deus pela sua vida. Amém, Eliane? Deus coloca pessoas para nos ajudarem na caminhada. Isso é bíblico. Isso é parte do propósito de Deus. E a criança, então, conforme vai crescendo, conforme vai se desenvolvendo, ela começa a se sentir incomodada e ela percebe que ela tem que lidar com aquela situação das fraldas sujas. E aos poucos, os pais vão incentivando, estimulando a criança a não sujar mais as fraldas, a controlar os impulsos às necessidades fisiológicas. E aí, o que acontece? A criança começa a, no início, pedir para ir ao banheiro. E alguém ampara, ajuda, leva, etc. e tal. E conforme vai passando o tempo, a criança começa a ir sozinha ao banheiro. Tanto para urinar, quanto para evacuar. E isso é natural. Mas no início, existem acidentes. No início, existem surpresas. No início, existem quedas, falhas no processo. Vão acontecer momentos em que a criança vai se atrapalhar. Quando vê, já fez nas calças. Já sujou a fralda. E eu pergunto a você que é pai, você que é mãe, quando seus filhos sujavam as fraldas, já tinha lá 3 aninhos, 4 aninhos, já estava tirando a fralda, mas havia um acidente. O que você fazia? A criança voltou suja. A criança retornou para você suja. Não deu tempo, não controlou, não foi ao banheiro, falhou. Voltou suja. O que você fazia? Você jogava a criança fora? Ou você simplesmente jogava a fralda fora? Ou a roupa, você jogava sujeira fora e preservava a criança? Entenda que diante de Deus, o Senhor sabe que nós vamos sujar nossas fraldas. O Senhor sabe que haverão momentos em nossa vida que nós vamos nos atrapalhar e vamos sujar as fraldas. Só que Ele não desiste de nós. Ele não nos joga fora e fica com a fralda. Ele joga a fralda fora e fica com a criança. Infelizmente tem gente equivocada e invertendo as coisas. E então, porque sujou as fraldas, se joga fora.
Não se dispense, não se menospreze, não aceite as acusações do inimigo. Quando ele disser que você caiu, que você falhou, que você errou, que você pecou, que você tropeçou, porque você se apresenta diante de Deus, a Bíblia fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que acontece? Ele nos limpa se nós sujarmos as nossas fraldas. Ele sabe que haverão acidentes. É claro que eu não posso desejar, como a criança não deseja sujar as fraldas. Depois dos seus 2, 3 aninhos, aquele processo, tira a fralda, usa a fralda só para dormir, aquele processo de transição, a criança já não quer mais ficar suja. Ela já começa a entender a situação, mas existem acidentes. E quando ela se apresenta para os pais ou para os responsáveis, não deu tempo, sujou. Os pais não pegam e jogam fora a criança. Não, eles jogam fora a sujeira e limpam a criança. Se eu chegar diante do meu Deus sujo, pequei, caí, errei, o Senhor não vai jogar eu fora. Ele não vai me jogar fora. Ele vai me limpar e jogar o pecado fora, se eu me arrependo. Ele joga o pecado no mar do esquecimento. E já nem se lembra mais. Porque no mar do esquecimento é proibido pescar. Mas ele não joga fora a criança. Assim como você não joga fora o seu filho, ou não jogava fora o seu filho quando ele era pequeno. Você jogava a fralda suja fora, a sujeira dispensada. Não o bebê. Por que tem gente que está se jogando fora? Porque sujou uma fralda. Porque caiu, porque falhou, porque errou. O Senhor não joga fora. O inimigo quer te convencer, porque ele sabe que a única maneira de você não vencer é desistindo. O inimigo quer te convencer de que você vai desistir porque a fralda sujou. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem que caminhar, eu tenho que caminhar de modo até que as fraldas não se sujem mais. Até ter o domínio. Até vencer. Quando você pecar, quando você cair, quando você errar, lembre-se da fralda suja. Essa palavra eu nunca me esqueci. Essa palavra eu nunca me esqueci. Lembre-se da fralda suja. Quando eu pequei, lembra do filho pródigo? O filho pródigo sujou as fraldas. Já era um rapaz, mas ele sujou as fraldas. Ele foi para o mundo, perdeu tudo, literalmente jogou fora a herança, a parte dele da herança, e aí se arrependeu e voltou para o pai. E o que o pai fez? Limpou o filho, mas não jogou o filho fora. Ele deu roupas novas para o filho. Ele deu sandálias novas para o filho. Ele mandou anel novo ser colocado no dedo do filho, aliança. Ele mandou fazer festa para o filho, porque aquele filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não jogou o filho fora, porque o filho não deixou de ser filho. Ele não dispensou o filho, porque filho não deixa de ser filho. Entenda que o Senhor não vai lançar ninguém fora, só se a pessoa desistir e se rebelar. Do contrário, ele não desiste. Porque ele te ama. Porque ele me ama. Porque ele tem planos para a sua vida, ele tem planos para a minha vida. Ele tem sonhos para você, ele tem sonhos para mim. Ele tem propósitos para você, ele tem propósitos para mim. Então não desista. Até aprender a andar. E não vai cair mais. Até aprender a não sujar as fraldas. E vai ficar limpo. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui Paulo passou muito tempo até chegar nesse patamar. Já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim.
E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Até chegar nesse ponto, eu tenho que continuar. Porque qual é o ponto em que Paulo chegou? Lá na frente ele ainda diz mais, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas para isso, Cristo vive em mim. Você chegará lá se você não desistir. É a única questão que não pode se abrir mão. Não pode desistir. Ele vive em mim. É isso que eu tenho que declarar. Essa palavra é bem objetiva, nós já vamos orar. Apenas porque o Espírito Santo me inquietava a dizer para algumas pessoas que estão tentadas a desistir, não desista. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Já não sou mais eu quem vive. Ele vive em mim. Este viver que eu tenho aqui na carne, na terra, eu vivo pela fé. Estou aprendendo a não sujar as fraldas. Estou aprendendo a não cair. Estou aprendendo a vencer. Porque Ele vive em mim. E como diz aquela canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. É porque Ele vive. Porque Ele reina. Porque Ele é santo. Porque Ele é Deus. Não recue. Não retroceda. Não desista. Não desanime. Porque Ele vive. Ele vive em mim. Se o inimigo tentar te acusar, diga assim, Ele vive em mim. Se você cair, declare, Ele vive em mim. Se você falhar, diga, Ele vive em mim. Paulo disse, já não sou mais eu quem vive. Ele vive em mim. Ele vive em mim. É claro que isso é um processo. É claro que isso é um processo. Mas Ele vive em mim. Não desista. E como é que eu faço? A gente volta para o que falou na live anterior. Como é que eu faço para que Ele viva em mim? Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu tenho que estar diante da face de Deus em oração, crendo no poder dEle. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Somente Ele vive em mim. Toma posse. Creia. Não desanime. Sim, esta palavra foi muito objetiva. Algo que Deus me inquietou alguns minutos atrás a compartilhar antes de orarmos. Porque Ele me mostrava pessoas prontinhas para desistir. Ele me mostrava pessoas já com tudo preparado para desanimar. Com tudo já ajustado para recuar. Não desista. Não desanime. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Diga isso. Se você crê nesta palavra, eu quero orar com você e aí nós vamos já orar pelo caderno em seguida. Se você crê nesta palavra, Ele vive em mim. Ainda que eu caia, Ele me levanta.
Ainda que eu suje as fraldas, Ele me limpa. Ainda que eu venha a pecar, Ele me perdoa. Ainda que eventualmente eu falhe, Ele não me acusa. Lembram do que Jesus disse para aquela mulher que foi flagrada em adultério? Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Porque Jesus havia dito, aquele que não tiver pecado, nenhum pecado, nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Só Jesus poderia atirar a primeira pedra. E ele não o fez. Aí ele virou, cadê os teus acusadores? Foram embora? Foram embora. Não te acusaram? Não, não me acusaram. Então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus não jogou a moça fora. Jesus tirou a fralda suja dela e trocou por uma limpa. Olha a diferença. Se por acaso, claro que nós não pretendemos sujar as fraldas, como o neném também não pretende. Ele não suja as fraldas porque ele quer sujar as fraldas. Ele suja porque ele está aprendendo. E se por acaso sujaram-se as fraldas, venha para Jesus, para ele limpar de novo. Se por acaso, num acidente, numa escorregada, num descuido, caiu, ele levanta. Ele socorre. Ele estende a mão. Ele não ignora, ele não lança fora, ele não joga fora. Ele não abandona. Ele não desiste. Ele não volta atrás. Ele te ama. Ele me ama. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E esse amor de quem dá a própria vida não acaba porque sujei as fraldas. Esse amor de quem dá a própria vida não acaba porque eu estava tentando andar e no meio do caminho tropecei e caí. Esse amor de quem foi para a cruz no meu lugar não termina porque eu escorreguei. Ou porque eu não controlei e sujei as fraldas. Não acaba. Aliás, o amor jamais acaba. Olha para o amor de Deus. Olha para a cruz. Porque na cruz, Jesus deu prova de amor. Olha para a cruz. Porque na cruz, quando ele disse que está tudo consumado, ele deu prova de amor. Olha para a cruz. Porque na cruz, ele nos salvou. E hoje, mesmo que hajam quedas, mesmo que hajam acidentes, fraldas sujas, tropeções, galos na cabeça porque caiu de cara no chão, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa. Quantas vezes você caiu tentando acertar. A tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. O Senhor apaga passados. Ele te dá nova vida. Ele te dá novas chances. Ele te dá novo começo. Ele escreve uma nova história. Ele é amor. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é amor. Não se esqueça disso. Quando der vontade de desistir, lembra das fraldas.
Lembra do bebezinho com fraldas sujas? Não jogamos o bebê fora. Trocamos as fraldas e limpamos o bebê. Não jogamos o filho fora, porque sujou as fraldas. O Senhor não vai te jogar fora, porque você sujou as fraldas. O Senhor não me jogou fora quando eu sujei as fraldas. E olha que eu já sujei muitas fraldas. Ele não me jogou fora. Se eu estou aqui, sou prova viva da misericórdia do Senhor. Ele não me jogou fora porque estava com as fraldas sujas. Ele não vai te jogar fora porque você está com as fraldas sujas. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. E viva. Viva o novo de Deus para a sua vida. Se você crê nesta palavra, se ela se encaixa para você, eu quero orar contigo. Apenas para que você receba essa oração direcionada. Basta você escrever aí, ele vive em mim. Que é, aliás, a frase de impacto para você e eu usarmos quando a fralda estiver suja. Ele vive em mim. Paulo disse, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então diga, ele vive em mim. Ele vive em mim. Não importa, não importa, não importa. Ele vive em mim. Declare isso, escreva isso. E eu quero orar com você. Ele vive em mim. Ele vive em mim. O restante não é importante. O importante é que ele vive em mim. Que Deus possa tocar em nosso coração. E quando der vontade de desistir, não desista. Porque Ele vai trocar suas fraldas, vai te colocar de pé, e olha que lindo, vai passar pomada na assadura, vai colocar talquinho, vai te deixar limpinho e cheiroso para a glória de Deus. E ainda vai se orgulhar da sua vida, como nós nos orgulhamos dos nossos filhos e netos. Ah, mas ele se sujou. A gente limpa. O que sujou não muda quem ele é. O filho pródigo não deixou de ser quem ele é, filho, porque sujou as fraldas. Não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça dessa palavra. Porque ele vive em mim. Aliás, eu vou te pedir para fazer algo nesta noite, nesta madrugada, antes de nós orarmos. Pega uma caneta ou um lápis e escreve. Trabalha isso pela fé. Algo bem prático e simples. Escreve. Ele vive em mim. Caneta, papel. Ele vive em mim. Escreve e leia tantas vezes quantas forem necessárias. Vou repetir. Escreve tantas vezes e leia tantas vezes quantas forem necessárias. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Pedidos de oração, Roberta, manda para mim no direct, tá? Eu não tenho como escrevê-los agora. Aí você me manda pelo direct, eu coloco no caderno de oração e a gente começa a aclamar.
Eu vi que você colocou ali pedindo pelo seu sogro, Rubens, etc e tal. Manda para mim pelo direct, aí eu incluo no nosso caderno e nós passamos a clamar por ele também, ok? Só porque eu não tenho condição de anotar enquanto a gente está fazendo a live, tá? Quem sabe um dia Deus prepara uma equipe para me ajudar nisso. Por hora, como sou apenas eu, então manda para mim que eu anoto com maior cuidado todas as informações para a gente poder clamar, ok? Ele vive em mim. Ele vive em mim. Declare. Ele vive em mim. Pai, eu quero nesta madrugada te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs. Pai, o Senhor me mostrava, ao abrir esta live, pessoas prontinhas para desistir. Pessoas já com tudo preparado para recuar, para desistir, para abandonar tudo. E o Senhor dirigiu esta palavra especificamente para que houvesse um renovo, para que houvesse um novo começo, para que houvesse um conserto, para que houvesse uma restauração e um novo começo debaixo da bênção do Senhor. Pai, é verdade que não importa o que nós façamos que nos leve a cair, que nos leve a sujar as nossas fraldas, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador, o Senhor tem longanimidade, paciência, benignidade. O Senhor olha para nós com amor. E o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico e exalto por esse amor da parte do Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus nesta madrugada que o Senhor possa despertar no coração de cada um de nós esta ferramenta poderosa que é a palavra de Deus. No momento em que nós cairmos, no momento em que nós fraquejarmos, no momento em que nós nos sentirmos frágeis por causa dos nossos erros e pecados, lembra-nos, Senhor, sempre de que Ele vive em mim. E então nós teremos a certeza que o Senhor não desiste, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos despreza. Aliás, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Por isso, Pai, eu sei que o Senhor não nos tem rejeitado. Eu sei que o Senhor não nos tem desamparado. Eu sei que o Senhor não nos tem abandonado, nem lançado fora. Por isso, Pai, debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção de Deus, eu te agradeço e declaro pela fé, Ele vive em mim. Ele vive em ti. Ele vive em nós. Para a glória de Deus. Eu aproveito para apresentar diante do Senhor o nosso caderno de oração. Nesta madrugada, Pai, eu quero apresentar cada um dos nomes, cada uma das vidas, cada uma das famílias, dos relacionamentos, dos casamentos. Pai, daqueles familiares que não te conhecem, que precisam ser alcançados pelo teu evangelho, daqueles casamentos, Senhor, que estão em situação crítica de separação, daquelas famílias que estão em luto porque perderam parentes, daquelas famílias que estão destruídas por causa do pecado, daquelas famílias que estão em crise por causa do inimigo, do pecado, da carne e do mundo. Pai, restaura, liberta, cura, abençoa, transforma, muda, renova e fortalece. Tem misericórdia, Senhor. Entra com providência, entra com resposta, em nome de Jesus. Eu te apresento também os enfermos, Pai, como tem crescido o número de pedidos de oração por enfermidades.
Tantas pessoas com câncer, com infecção causada pelo coronavírus, entre outras muitas enfermidades. Há também pessoas enfermas da alma, com doenças emocionais, psicossomáticas. Quantas pessoas com depressão, com ansiedade, inclusive com tendências ao suicídio. Como tem crescido o número de suicídios, Pai. Tem misericórdia, Pai, nós repreendemos o espírito de suicídio em o nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, os espíritos malignos que têm afligido pessoas, as maldições hereditárias, as alianças, os pactos que foram feitos com o inimigo no tempo da ignorância, mas que ainda trazem consequências. Pai, nós repreendemos os espíritos de morte, espíritos de separação, espíritos de miséria, espíritos de prostituição, de pecado sexual, em nome de Jesus, que caiam por terra. Pai, visita os ministérios, as denominações, os líderes, os pastores, os obreiros. Toma conta, Pai, dos que são responsáveis pelo teu rebanho na casa do Senhor. Pai, como tem sido difícil nos dias de hoje encontrar pessoas compromissadas com o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Mas eu te entrego, Pai, os nomes dos ministérios e dos líderes que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada um, Pai, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, portas de emprego para aqueles que estão passando por momentos de crise financeira, desempregados, com os negócios indo mal, falidos, endividados. Visita, Pai, abre porta de emprego, abre porta de providência, Senhor. Abre e derrama para aqueles que têm passado necessidades. Quantas pessoas têm passado por privações por causa de problemas financeiros, enquanto que tu és o dono do ouro e da prata. E o Senhor não está em crise, os céus não estão em crise. Também te peço, Senhor Jesus, por aquelas pessoas que têm processos parados, tramitações, pedidos de benefícios no INSS. Libera, Pai, entra com providência, tem misericórdia, Senhor. Nesses tempos tão difíceis, Tu és o Deus da provisão, o Deus da resposta. A última palavra, ela vem da boca de Deus. A última assinatura, ela é colocada no papel pelo Senhor. Talvez os médicos já estejam prontos para assinar atestado de óbito, e aí o Senhor vem e assina alta hospitalar. Muitas vezes, o juiz já está pronto para assinar a condenação, e o Senhor vem e dá a vitória. Muitas vezes, o patrão já está pronto para assinar a demissão e o Senhor vem e assina a promoção. Muitas vezes, Senhor Jesus, os papéis já estão preparados e tudo pronto para os homens assinarem o divórcio e o Senhor reata o casamento. Nós servimos ao Deus que quebra o arco, corta a lança e lança os carros no fogo, Ele queima os carros no fogo. Pai, nós servimos um Deus que é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Nós liberamos uma palavra, Senhor Jesus, nesta madrugada, de refrigério, de consolo, de conforto, de paz, de ânimo e de restauração. Eu declaro e abençoo a cada um dos meus irmãos e irmãs, que possamos juntos declarar, como também declaro sobre este caderno de orações, Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Muito obrigado, Senhor, por este tempo na Tua presença. Eu te louvo e agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma noite de descanso e paz.
uma excelente quinta-feira, na graça e na paz do Senhor Jesus. E a gente tem um encontro marcado às 22 horas no nosso Instagram. E eu participarei de uma live extraordinária. Fui convidado para uma live às 20 horas no Instagram do jornalista Alan Nascimento. @jornalista Alan Nascimento. Às 20 horas estarei com ele ministrando uma palavra e contando um pouquinho do meu testemunho. Quem não conhece muito a respeito do meu testemunho, é uma oportunidade de conhecer. Repetindo, é no Instagram do jornalista Alan Nascimento. Então é o Instagram dele, jornalista Alan Nascimento. Amanhã, às 20 horas, no Instagram dele. Depois temos as nossas lives habituais, às 22 horas e à meia-noite. Espero você. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. E até a próxima live, ou em alguma edição extraordinária, se Deus assim determinar. Um abração, uma boa noite. Tchau, tchau.